Quando você pensa em uma criança, violência e assassinato são as últimas coisas que passariam na sua cabeça, não é? Mas assim como os adultos, existem crianças muito problemáticas, danificadas por circunstâncias além do seu controle. As próximas 5 crianças parecem muito comuns do lado de fora, mas por dentro havia algo sinistro esperando para sair. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Irbene e hoje vamos falar sobre 5 crianças que fizeram o impensável. Obrigado por assistir e vamos ao caso. Antes de continuarmos, gostaria de dizer que esse vídeo é apenas para fins educacionais e eu não quero desrespeitar ninguém ao falar sobre os casos e as pessoas mencionadas. Número 5. Eric Smith. Aos 13 anos, Eric Smith tinha óculos de aviador grossos, cabelos ruivos desgrenhados e sardas. Ele parecia um adolescente americano típico, mas já nessa idade dava para perceber que tinha algo diferente nele. Eric era propenso à raiva e violência explosivas quando criança. Ele fazia birras e batia a cabeça no chão sem motivo. Mais tarde, os psiquiatras o diagnosticariam com transtorno explosivo intermitente, um problema mental que faz as pessoas portadoras violentas e imprevisíveis. Adicione isso ao fato de que Eric era muitas vezes intimidado na escola, e assim o menino se tornou uma bomba relógio. E em 2 de agosto de 1983, a bomba explodiu. Naquele verão, o acampamento havia começado e Derek Robbie, de 4 anos, estava caminhando para o parque onde o acampamento seria realizado. Ficava a apenas 2 quarteirões de distância da sua casa, sem ruas para atravessar. Eric por acaso encontrou Derek andando sozinho e o atraiu para a floresta próxima, explicando que havia um atalho. Sem aviso, Eric começou a estrangular o menino, até que ele caiu no chão inconsciente. Ele então começou a pegar 2 pedras grandes uma após a outra e as bateu na cabeça do garoto, resultando na morte do jovem Derek. Eric fez outras coisas horríveis com o corpo do menino, e ainda sujou o garoto com uma banana que encontrou na sua lancheira, e derramou suco vermelho sobre o seu rosto machucado. Às 11 horas da manhã, a mãe de Derek, Doreen, chegou ao parque para pegar o filho, mas foi informada de que ele nunca havia chegado ao acampamento. Logo que possível, uma operação de busca foi iniciada e o corpo de Derek foi encontrado 4 dias depois. Eric Smith entrou na delegacia e ofereceu sua ajuda com o caso. Ele lhe deu informações e fez perguntas de uma forma um tanto alegre. Naquele momento, o investigador não pensou muito nisso, pois parecia simplesmente uma criança que queria brincar de policial. Isso até que ele mencionou ter visto Derek do outro lado da rua em um campo aberto, o que o colocou na cena do crime. Eric também foi capaz de descrever as roupas de Derek, incluindo a lancheira que ele tinha na mão. Depois de várias investigações e depoimentos, 7 dias depois do assassinato, Smith confessou ter matado Derek. Ele recebeu a sentença máxima de prisão de 9 anos à prisão perpétua, com elegibilidade para liberdade condicional a cada 2 anos após os primeiros 9 anos. A condicional lhe foi negada em todas as audiências, e Eric permanece preso até hoje. Número 4. Christopher Pittman. Era 2001, e com apenas 12 anos, Christopher Pittman já estava se metendo em tantos problemas que decidiu fugir de casa. Quando ele finalmente foi encontrado, ele foi colocado em uma instalação institucional e recebeu o medicamento antidepressivo Paxil. Depois de sair da instituição, ele foi então obrigado a morar com seus avós. Na nova cidade e na nova casa veio um novo médico também. O remédio Paxil estava funcionando para Chris, mas não estava disponível na nova cidade. Então, seu novo médico resolveu alterar a medicação e prescreveu Zoloft. Zoloft é conhecido por induzir vários efeitos colaterais em crianças, incluindo agressão, alucinações, depressão e delírios. Logo após a troca, Christopher começou a sentir os efeitos colaterais graves, incluindo a sensação de queimação por todo o corpo. Ficou tão ruim que ele precisou de medicação só para a dor que estava sentindo. Depois que seus avós reclamaram que ele ainda sentia os efeitos colaterais, o médico tomou a estranha decisão de aumentar a dosagem de Zoloft de 100 mg para 200 mg por dia. Foi então que o comportamento de Christopher começou a se tornar ainda mais errático. Ele acabou sufocando um colega após uma discussão no ônibus, depois perturbou um homem tocando piano dentro da sua igreja. Na mesma noite, ele brigou com seu avô e levou uma surra. Depois dessa briga, louco de raiva, ele marchou para dentro do quarto dos seus avós, pegou a espingarda que seu avô havia lhe ensinado a usar e atirou nos seus
dos 2 avós. Usando papel e velas, ele então incendiou a casa e saiu com o carro dos seus avós, suas armas, seu cachorro e $33. Eventualmente ele foi pego pela polícia, mais tarde naquela noite, e disse a eles que havia sido sequestrado por um homem que matou seus avós. Mas após intenso questionamento, ele acabou confessando seus crimes e ainda acrescentou que seus avós mereciam o que receberam. Seu julgamento centrou-se no controverso medicamento Zoloft e nos efeitos que teve em crianças, mas o médico que dobrou sua dosagem nunca foi acusado de nenhum crime. Atualmente, Christopher Pittman ainda está preso e cumprindo uma sentença de 30 anos à prisão perpétua. E antes de continuar a história, se você está gostando desse vídeo, deixa um like e aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não esquece de acionar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo aparecer aqui no canal. Número 3. Joshua Phillips. Maddie Clifton, de 8 anos, havia desaparecido em 3 de novembro de 1998. Polícia e voluntários vasculharam lixeiras e os bosques ao redor, perto da sua casa, na esperança de encontrar algum tipo de pista sobre o seu paradeiro. O que eles não sabiam é que Maddie estava do outro lado da rua da sua casa o tempo todo, enfiada debaixo do colchão d'água do quarto do seu vizinho, amigo e companheiro de brincadeiras, Joshua Phillips, de 14 anos. Joshua não tinha histórico de violência, e ele alegou que uma tarde, Maddie veio e o convidou para jogar beisebol. Maddie jogou a bola e ele a acertou, enviando-a de volta para a garota, acertando-a acidentalmente no olho, fazendo-a sangrar. Em pânico, Josh a trouxe para dentro da sua casa. O pai abusivo de Josh tinha uma política rígida de não visitas e, com medo de qual seria sua reação se a encontrasse dentro da casa, ele arrastou Maddie para o seu quarto e começou a estrangulá-la com um fio de telefone. Ele passou 15 minutos estrangulando a garota. Depois ele acertou com um taco de beisebol e a esfaqueou 11 vezes. Quando seu pai chegou em casa, Josh tinha enfiado o corpo de Maddie debaixo do colchão d'água e lá ficou por vários dias se decompondo. Não havia evidências de agressão sexual, mas o corpo de Maddie foi encontrado nu da cintura para baixo. A polícia começou a busca e, depois de dias sem nenhuma pista, eles decidiram cancelá-la. Até que 7 dias depois do desaparecimento de Maddie, a mãe de Josh, Missy Phillips, estava limpando o quarto dele quando notou uma mancha molhada no chão e achou que o colchão d'água estava vazando. Ela levantou o colchão para tentar localizar o vazamento e foi quando descobriu o corpo da garota Maddie. Ela chamou a polícia na mesma hora. Josh foi preso na escola naquele dia, depois de confessar ter matado Maddie, explicando o medo da reação abusiva do seu pai como motivo para assassinar a garotinha. Em 1999, Josh Phillips foi condenado por assassinato em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua sem elegibilidade para liberdade condicional. Número 2. Cindy e Shirley. Cindy Collier, de 15 anos, e Shirley Wolfe, de 14 anos, tinham um histórico de abuso e problemas com a lei. Cindy foi abusada a vida toda e estuprada antes de completar 10 anos. Quando ela tinha 15 anos, sua ficha criminal incluía roubo, abuso de drogas e agressão. Shirley também teve um passado perturbador muito parecido. Seu próprio pai, tio e avô paternos abusaram sexualmente dela desde que ela era criança. Aos 6 anos, ela fugiu de casa várias vezes, até que as autoridades notaram e seu pai foi preso pelo abuso. Depois que ele foi condenado, ela foi enviada para vários lares adotivos e centros de detenção. Apenas 8 horas depois de se conhecerem em um ponto de ônibus, as meninas se conectaram a partir de suas circunstâncias de vida e decidiram que fugiriam juntas. Elas passaram tempo traçando um plano que envolvia matar um estranho e roubar seu carro. As duas garotas tingiram o cabelo em uma tentativa de se disfarçar e foram ao antigo bairro de Cindy, em Auburn Greens, na Califórnia. Elas começaram a bater nas portas e, embora a maioria das pessoas não as deixassem entrar, finalmente uma senhora idosa o fez. Anna Brackett, uma mulher de 85 anos com seus próprios netos, as acolheu. As meninas pediram para usar o telefone e conversaram com a vítima por cerca de 1 hora. Em algum momento, Anna atendeu o telefonema de seu filho, que estava a caminho para levá-la a um jogo de bingo. E sabendo que tinham pouco tempo, as meninas atacaram. Cindy pegou uma faca e a jogou para Shirley, que imediatamente começou a esfaquear Brackett nas costas várias vezes. A senhora implorou por sua vida, mas as meninas continuaram até que ela estivesse morta. Após a matança, as meninas saquearam o local, procuraram por dinheiro e pegaram 2 chaves no balcão. As chaves que levaram não eram as do Dodge 1970 na garagem, e então as meninas correram a pé
até a rodovia 49. Numa coincidência sinistra, o filho da senhora viu as duas meninas correndo enquanto ele estava a caminho da casa de sua mãe, e quando ele chegou lá, ele descobriu a cena terrível. Testemunhas oculares eventualmente se apresentaram, o que levou as meninas a se tornarem suspeitas. Quando confrontadas pela polícia, Shirley imediatamente admitiu o crime, enquanto Cindy não disse nada. Durante o interrogatório, Cindy foi confrontada com a confissão de Shirley, e ela começou a rir. Então ela disse que elas não sentiam nenhuma maldade, mas depois que mataram Brackett, elas queriam fazer tudo de novo. Elas só queriam matar alguém, só por diversão. Ambas as meninas foram condenadas pelo crime, com Cindy cumprindo o máximo de 9 anos. Ela foi solta em liberdade condicional em 1992 e não teve mais problemas com a lei. Shirley, no entanto, foi libertada em 30 de junho de 1995 e foi presa várias vezes desde então por pequenos crimes. Número 1. Tyler Hadley. Todos na escola sabiam que o dia 16 de julho de 2011 ia ser uma grande festa. Tyler, de 17 anos, de Port St. Lucie, Flórida, continuou dizendo a seus amigos que ele faria uma grande festa, mas ninguém pensou que isso aconteceria. Ele estava se metendo em problemas ultimamente e, como resultado, seus pais estavam sendo mais rigorosos com ele, mas Tyler não tinha intenção de deixar seus pais atrapalharem sua diversão. Por volta das 17 horas, várias horas antes da festa, Tyler tomou um pouco de êxtase, pegou um martelo na garagem e marchou para dentro da sala de estar, onde sua mãe, Mary Jo, estava no computador trabalhando. Tyler chegou por trás dela e quando ela se virou para ele, ele a atingiu no topo da cabeça. Ouvindo seus gritos, o pai de Tyler, Blake, entrou correndo na sala. Quando Blake perguntou por que ele estava fazendo isso, a única resposta de Tyler foi: por que não? Ele então espancou seu pai até a morte, acabou com sua mãe e arrastou seus corpos para o quarto, onde ele começou a empilhar roupas e móveis em cima deles. Ele então trancou a porta do quarto e limpou a casa por cerca de 3 horas e terminou bem a tempo de seus convidados chegarem às 23 horas. A festa estava a todo vapor. Perto de 60 jovens estavam dentro da casa naquela noite. Eles estavam jogando, apagando cigarros por toda parte, quebrando garrafas e destruindo a casa. Alguns dos garotos mais tarde se lembraram de notar uma substância marrom e pegajosa no chão, em algumas partes da casa, que eles supunham ser refrigerante ou cerveja. Mais tarde, descobriu-se que era o sangue de Mary Jo, que Tyler tentou se livrar usando grânulos de café. A festa continuou enquanto o comportamento de Tyler foi de pânico à alegria. Em algum momento da festa, ele contou ao seu melhor amigo o que aconteceu, detalhando como ele matou seus pais, até mesmo mostrando-lhe uma pegada sangrenta na garagem antes de finalmente revelar seus corpos no quarto. E, por volta das 4h40 da manhã, a polícia chegou. Seu amigo Michael ligou para o Crime Stoppers para relatar o assassinato e Tyler foi preso. Quando a polícia descobriu a cena horrível, as explicações de Tyler para o crime variaram. Primeiro, ele colocou a culpa nos medicamentos que estava tomando. Depois disse que seu pai não era seu verdadeiro pai e insinuou que ele era fisicamente abusivo. Mas nada disso era verdade e ele finalmente admitiu que era porque queria dar uma festa, mas sabia que seus pais se oporiam a isso. Tyler Hadley foi finalmente acusado de assassinato em primeiro grau e condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Em 2016, sua condenação foi revisada devido à decisão da Suprema Corte de 2012, que impediu menores de receber prisão perpétua sem liberdade condicional, mas em 2018 ele foi condenado definitivamente à prisão perpétua. E essas foram as 5 crianças assassinas mais horripilantes. E a dúvida que ficou para mim foi se essas crianças eram produto do seu ambiente ou se elas simplesmente nasceram do mal. Ou se é uma mistura dos dois. O pensamento de que um jovem pode cometer um ato tão terrível como um assassinato é realmente perturbador. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia algum desses casos? Já imaginou crianças tão novas praticando atos tão sinistros? Deixe seus pensamentos, teorias e opiniões, que eu mal posso esperar para ler as discussões nos comentários abaixo. Se você tem alguma sugestão de caso para falarmos aqui no canal, deixa nos comentários também, que com certeza vai virar um vídeo. Se você achou esse caso interessante, não se esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Isso ajuda bastante o canal. Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje e se cuidem. Tchau!